Olá, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando na nossa página no Facebook, no Instagram. Sejam bem-vindos para juntos mais uma vez adorarmos e exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu e você façamos isso com todo o nosso coração, possamos nos colocar na presença de Deus sem reservas, possamos abrir os nossos corações e nos derramar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nessa noite juntos adorar e exaltar o nome de Jesus. Muito obrigado pela sua companhia e que juntos possamos prestar culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que juntos possamos nessa noite sentir a presença de Deus, nós aqui, você aí na sua casa, ainda com o distanciamento social, ainda em quarentena, nós estamos transmitindo este culto ao Senhor, para que você de casa possa juntamente conosco adorar o nome do nosso Senhor Jesus. Declare ao Senhor nessa noite que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o seu Salvador, porque todos nós precisamos de Jesus. Nós sem Jesus não somos nada. Nós precisamos de Jesus para viver uma vida de paz, porque Ele nos prometeu a paz, uma paz que o mundo não pode dar, e Ele também nos promete, nos garante a vida eterna para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem a sua palavra. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Todos nós necessitamos de amor, e um amor perfeito que é Jesus Cristo.
Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, ó Pai, pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade e pelo Teu cuidado, ó Pai. Te pedimos agora que o Senhor continue conosco no decorrer deste culto, que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração no Teu trono de graça, ó Pai. Te pedimos Tuas bênçãos, ó Pai, sobre cada família que está nos acompanhando, está cultuando ao Senhor conosco neste momento, ó Pai. Que onde quer que essas pessoas estejam, Pai, possam sentir a Tua presença, possam sentir a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, a falar em seus corações, ó Pai. Por favor, Senhor, fale conosco, continue conosco, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irão se romper.
armas da fé. Em muitas situações nós não entendemos as coisas que sobrevêm a nós. Há momentos que nós achamos que não vamos suportar, não vamos resistir a tamanha tribulação, de tão agitado que em muitas ocasiões as nossas vidas se encontram com o mar agitado. E a forma como nós podemos vencer é lutando. E nós não lutamos com as nossas armas. Nós lutamos com armas da fé que Deus coloca em nossos corações. Deus é o Criador de todas as coisas. E a Ele nós devemos entregar o cuidado das nossas vidas, ainda que estejamos vivendo em meio à tempestade. Quantas famílias estão vivendo hoje um momento de tempestade, um momento de turbulência na sua casa, de sofrimento? Queridos, tudo isso vai passar. Nada aqui na terra é para sempre. Tudo isso um dia vai passar. Se estamos sofrendo hoje, amanhã nós nos alegraremos. Que nós possamos buscar ao Senhor, que é vitorioso, que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos ou que nós pedimos ao Senhor. Grande abraço a você que está chegando agora neste momento do nosso culto. Seja bem-vindo para cultuar ao Senhor conosco nesta noite. Quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema: Jesus garante fazer morada naqueles que o amam. Jesus garante fazer morada naqueles que o amam. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho narrado por João, no capítulo 12, ou melhor, capítulo 14, dos versos 12 até o verso de número 26. João, capítulo 14, de versos 12 até o verso de número 26, que nos diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado
Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já falaste conosco, através dos louvores aqui entoados ao Senhor. E te pedimos, ó Pai, que continue a falar conosco, através da Tua palavra lida neste momento, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, nós podemos observar que o Evangelho de João, neste capítulo 14, ele começa nos falando que Jesus nos promete, nos garante uma morada no céu. Diz que ele afirma que eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nessa passagem agora do verso 12 ao verso de 26, nós vamos ver que Jesus promete estar com os seus discípulos, promete aos seus discípulos estar com eles durante a caminhada que ele o designaria a estar fazendo, que eles fariam obras como ele fez e ainda faria obras maiores do que ele fez enquanto esteve aqui. Também nós vamos ver nesse texto que Jesus não deixará aos seus escolhidos, os seus discípulos, falando ali naquela conversa com os seus discípulos, que eles não ficariam órfãos, não ficariam sozinhos, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, o advogado, para que pudesse estar com eles, para que eles não ficassem a sós. E Jesus então também diz que os verdadeiros discípulos amariam tanto a ele quanto ao Pai, e que o Pai e ele faria nesse discípulo verdadeiro uma morada. Por isso nós temos aqui que Jesus garante fazer morada naqueles que o amam. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Primeiramente nós vamos ver que nessa passagem e também outros capítulos posteriores, nós vamos ver que Jesus está fazendo um discurso de despedida com os seus discípulos, preparando os seus discípulos para o futuro, para a pregação do Evangelho. Ele está num diálogo aberto com os seus discípulos, orientando aos seus discípulos como eles deveriam proceder e como seria dali por diante, falando do caminho da cruz, da ressurreição ao terceiro dia. Então vejamos então, a partir do verso 12 até o verso de número 16, que Jesus garante que nunca deixará os seus verdadeiros discípulos desamparados. Eles nunca ficarão desamparados. Nós vemos agora no verso 12, há uma palavra enfatizada aqui. Na verdade, isso está dizendo que Jesus está enfatizando isso para os seus discípulos que estavam ali naquele diálogo. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Jesus sabia que o seu tempo estava chegando ao final, o seu tempo de ministério aqui na terra estava se cumprindo, e que precisava preparar os seus discípulos para dar continuidade ao seu ministério de pregação da palavra. E ele então promete aos seus discípulos, a eles, que eles fariam não somente as obras que ele fazia, mas ainda maiores obras ele faria, os discípulos fariam. Queridos, não quer dizer que os discípulos seriam mais poderosos do que Jesus, de forma alguma. Ele é Senhor, e aqueles que eles estavam falando, e nós hoje somos discípulos de Jesus, aprendizes, ou seja, nós temos ele como nosso supremo pastor, como nosso Senhor e Salvador, da mesma forma que os discípulos que estavam com ele naquele momento assim fizeram. Nós vemos algumas passagens, como em Atos dos Apóstolos, que grandes sinais foram feitos através da mão de Pedro, de Paulo, milagres que Jesus operara antes. Posteriormente à morte de Jesus, esses homens também operaram milagres ali, impondo as suas mãos, por onde passava, às vezes a sombra curava as pessoas, tamanha fé das pessoas, e o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, a ação do próprio Jesus na vida desses homens que curavam as pessoas.
Mas as obras maiores que Jesus se referia era a pregação da palavra, e Pedro pôde experimentar isso na pregação de Pentecostes, quando 3.000 almas foram salvas através da pregação, do testemunho e da palavra ministrada. Nós vemos que, em sequência, esses mesmos discípulos romperam alguns limites e foram mais adiante, levando a mensagem de salvação, a mensagem redentora aos gregos, a outras nações, ao mundo das nações. O mundo antigo foi alcançado pela pregação do Evangelho. Daí obras maiores, ou seja, muito mais pessoas foram salvas, creram no poder da salvação de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, da libertação, pela pregação da palavra. E assim ainda o é hoje, quando nós, igreja deste tempo presente, pregamos o Evangelho de salvação. O poder não está na palavra do pregador que vos fala, ou de qualquer outro pregador, ou qualquer outro homem que utilize a palavra, mas o poder está em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O poder está em Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Jesus então precisava cumprir o seu ministério, que era ir até a morte, morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitar, para poder garantir a vida eterna, e também dar poder a esses homens para pregar o Evangelho no poder de uma obra consumada, uma obra realizada, conquistada na cruz do Calvário. E então, por isso, obras maiores do que as que eu faço. E tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Queridos, Jesus está garantindo que esses homens estariam diante dele, diante de Deus, pedindo a Deus Pai bênçãos, poder, benevolência para aqueles que sofriam, mas deveriam ser feitas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E essas obras então glorificariam o Pai, ao Deus Todo-Criador, Criador dos céus e da terra. Vocês poderão pedir em meu nome. Nós aprendemos que tudo quanto nós oramos deve ser dado em nome de Jesus. Eu peço em nome de Jesus, eu oro. Tudo é por Ele e para Ele, todas as coisas foram feitas, queridos. Nós precisamos entender que a Jesus foi dado toda a autoridade e poder no céu e na terra. E esses homens então pregaram o Evangelho de salvação naquele mundo antigo, e o Evangelho se espalhou e chegou até nós, e hoje nós temos uma grandeza de igreja, há muitas pessoas sendo salvas pelo poder da pregação do Evangelho. Então essa grandiosidade é chamar pessoas da morte para a vida, fazer de inimigos de Deus seus filhos amados. Uma obra universal, uma obra grandiosa, que é a pregação do Evangelho de Jesus. Muito maior, muito mais pessoas foram convertidas do que o tempo em que Jesus viveu fisicamente sobre a face da terra. E o Evangelho então alcançou todas as nações, a todo mundo, e ainda é pregado, e ainda carece muito a muitos países que precisam ouvir, a muitos países com as suas fronteiras fechadas para o Evangelho de Jesus Cristo, precisam receber essa mensagem de salvação. Queridos, agora o poder com que esses homens andavam e pregavam e curavam as pessoas foi a obra terrena de Jesus. Ela foi consumada na cruz, e Jesus então estava caminhando para a cruz, tendo em plena consciência de que ele estava indo para a morte, para que através da sua morte a raça humana morta por causa dos seus pecados pudesse receber a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos queridos que nos ouvem, discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos entender que a nós foi confiada uma obra grandiosa, a nós foi nos dada uma missão maravilhosa, honrosa, de anunciar Jesus Cristo, o único poderoso para transformar vidas, o único que pode nos garantir uma morada no céu, o único que pode garantir fazer morada em nossos corações,
é o Senhor Jesus, e o único que garantiu e cumpre e nunca deixar os seus discípulos desamparados. E na sua despedida, quando ascendeu aos céus, ele disse: olha, eu vou, mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não pense você que está passando por dificuldades, que está passando por um momento de sofrimento, não pense que você está sozinho. Jesus está aí do seu lado a te consolar, a te confortar. Basta você clamar pelo nome Jesus. E o verso 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro advogado, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Queridos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, se vocês me amam de verdade, se vocês me amam de verdade, vocês hão de guardar os meus mandamentos, vocês hão de guardar os meus ensinamentos. Olha, não pense que você... Não pense que vocês ficarão largados, abandonados por mim, de maneira nenhuma. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. Olha, Ele estará com vocês, e é o Espírito Santo da verdade, o Espírito Consolador, o Espírito Ajudador, o Espírito Ensinador e o Espírito Defensor estará com vocês para sempre. Queridos, quando nós recebemos Jesus Cristo em nossos corações, isso é a ação do próprio Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e não há outra forma, e não há outro meio de nós deixarmos uma vida de pecado, uma vida de condenação, para receber a vida eterna. A única forma que nós podemos receber Jesus em nossos corações é através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que convence o pecador do estado de pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, que o homem possa reconhecer: olha, eu sou um pecador miserável e preciso de Jesus. E Jesus está dizendo para aqueles homens: olha, vocês não ficarão sozinhos, eu não vou abandonar vocês, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. A única forma de o mundo conhecer Jesus, a única forma de o mundo conhecer esse Espírito Santo, é deixando com que Ele haja em suas vidas, dando abertura para que Ele entre no coração e faça essa morada, que faça a transformação, e a pessoa reconheça que é um pecador. O mundo não conhece, nem tampouco pode ver e sentir a ação do Espírito Santo nas vidas, em suas vidas. Queridos, mas Jesus disse: olha, vocês hão de ver, vocês hão de receber, de perceber, porque vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco para sempre. Então nós somos habitados, nós somos, a palavra de Deus já nos disse, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, e Ele está em nós, e age em nós e através de nós. E o verso 18 ele diz: olha, não vos deixarei órfãos, vocês não ficarão sozinhos, não ficarão abandonados, mas eu estarei convosco. Vocês não ficarão órfãos, porque o Pai enviará o Espírito Santo para que esteja com vocês para sempre. Não significa que Jesus não voltaria a estar com seus discípulos, e não significa que Jesus não estava e não estaria com seus discípulos após a sua morte e ressurreição. No segundo momento, a partir do verso de número 19, nós vemos Jesus dizendo aos seus discípulos, e dizendo: olha, Jesus disse que os discípulos que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos, e que Ele, o Pai, fará morada neles.
neles, ou seja, nesses discípulos. Então, os verdadeiros discípulos são aqueles que guardam os ensinamentos de Jesus, que guardam os ensinamentos de Jesus. Queridos, nós precisamos absorver aquilo que nos é ensinado, colocar em prática no nosso dia a dia, não somente conhecer a palavra que liberta, mas deixarmos sermos libertos e transformados pelo poder da palavra que nós temos em mãos, pelo poder da palavra que nós ouvimos. Precisamos deixar que Deus haja em nós, através das nossas vidas, e haja em nós e através de nós, para que outras vidas recebam Jesus Cristo. E aí o verso 19, ele diz: olha, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Jesus está dizendo que, olha, vocês me verão novamente. Eu morrerei, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, e vós me vereis novamente. Aí diz: ainda um pouco e o mundo não me verá, ou seja, o mundo não veria mais Jesus face a face, como estava vendo, da forma como o conhecia, mas vós me vereis. E nós sabemos, através dos relatos do Evangelho, que Jesus, após a sua ressurreição, esteve com os seus discípulos, deixou ser reconhecido pelos seus discípulos, e esteve entre os seus discípulos, finalizando a sua preparação para a pregação do Evangelho, designando os seus discípulos, comissionando os seus discípulos a pregar o Evangelho. Então, os seus discípulos tiveram mais uma vez com o Mestre. Por isso está dizendo: mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu viverei novamente e vocês também estarão vivos após esse terceiro dia. E assim aconteceu. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, os discípulos poderiam entender que somente alguém de Deus, vindo da parte de Deus, poderia ser crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitar ao terceiro dia. E eles não puderam entender verdadeiramente, profundamente, de que Jesus que o Pai estava, como diz no verso 20: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Um relacionamento íntimo de amor é o que Deus deseja ter com cada um de nós, e é o que Jesus está prometendo para os discípulos que o amam, que cumpre a sua vontade, que obedece aos seus ensinamentos. E aí o verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, queridos, muitos dizem amar Jesus da boca para fora, porque não guardam os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas às vezes choram, às vezes pulam de alegria, cantam em nome de Jesus, mas no seu íntimo não obedece os ensinamentos de Jesus. Vive uma falsa religiosidade. E Jesus então está dizendo que aquele que o ama, esse guardará os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando nós, verdadeiros discípulos de Jesus, amamos Jesus, nós guardamos os seus ensinamentos, guardamos os seus mandamentos, e por amar a Jesus também seremos amados por Deus Pai Criador, e seremos também amados por Jesus, e Ele então se manifestará a nós. Nós entenderemos quando é Ele quem fala conosco, nós sentiremos a sua presença real e constante em nossas vidas. Agora nós somos não somente habitados pelo Espírito Santo, que nos orienta
mas também somos habitados pelo próprio Jesus Cristo, que vive em nós e através de nós. E nós, Igreja de Jesus, somos um meio pelo qual Cristo se move sobre a face da terra. Cristo está vivo hoje, vive e se move através da sua igreja, lavada e remida, comprada pelo seu precioso sangue na cruz do Calvário, os verdadeiros discípulos de Jesus. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Você o ama de todo o seu coração? Você tem guardado os seus ensinamentos e os seus mandamentos? Como está, querido ouvinte, o seu relacionamento com Jesus Cristo? Aquele que o ama de coração e de verdade, esse guarda os seus ensinamentos, esse lhe obedece, esse verdadeiramente o ama, e também é amado por Deus e pelo próprio Jesus Cristo. Então disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus, mais uma vez, como em outras passagens, ignora essa pergunta de Judas: de onde você vem, de onde tu vens, que há de manifestar a nós e não ao mundo? E nós sabemos que após a ressurreição de Jesus, ele se manifestou publicamente aos seus discípulos e não ao mundo. E Jesus então responde com outra palavra, dizendo: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu pergunto para você: você é morada de Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo? Jesus garante fazer morada naqueles que o amam. Jesus garante estar nas nossas vidas diariamente, com a presença também do Espírito Santo em nós, nos orientando, nos ensinando a forma como nós devemos proceder, como nós devemos viver. Como está o seu relacionamento com Deus? Você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, para que você seja morada de Jesus, para que você seja morada do Deus Pai e do Deus Filho, Deus Espírito Santo, você precisa entregar a sua vida aos cuidados de Jesus, reconhecer o seu estado de pecador, não somente reconhecer, mas arrepender-se dos seus pecados, confessando-os a Jesus e pedindo perdão a Ele pelos seus pecados. Então você será habitado por Jesus. Você será morada de Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus disse da seguinte forma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e estarei para sempre com ele. Ou seja, Jesus não é invasor. Ele está batendo a porta do seu coração nessa noite. Mas para que ele entre, você precisa permitir que Jesus faça morada em seu coração. Para que você seja um discípulo, um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa abrir a porta do seu coração para que ele possa fazer morada eterna. E é isso que ele disse: olha, viremos para ele, para esse discípulo, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas o Pai que me enviou. Querido, isso é muito sério. Ele está dizendo que quem não me ama,
não guarda as minhas palavras. Então, quando as pessoas dizem que ama a Jesus, mas não guarda as suas palavras, se torna mentiroso, porque Jesus está dizendo que aqueles que não o amam, não guardam a sua palavra, não guardam as suas palavras. É isso que ele diz no verso 24: quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Então, quando nós e vocês e todos não guardam as palavras, os ensinamentos de Jesus, é sinal de que não amam verdadeiramente a Jesus, mas estão se enganando a si próprios e também aqueles a quem dizem que amam. Queridos, não seja encontrado como nesse estado daqueles que são desobedientes à palavra de Jesus. A desobediência é sinal da falta de amor por Jesus. Não adianta dizer com a boca que ama Jesus, mas se com as suas atitudes, as suas ações diárias dizem o contrário. Então você será reconhecido como aquele que, diante de Jesus, como aquele que não ama, porque não guarda os seus ensinamentos. E Jesus está dizendo: olha, e essas palavras que vocês não estão guardando, que vocês estão rejeitando, essas palavras que vocês estão desobedecendo em cumpri-las, não são minhas, mas do Pai que me enviou, são do próprio Deus que enviou Jesus. Então você está sendo desobediente a Deus. E aí no verso 25 ele diz: tenho-vos dito isto estando convosco. E o verso 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, nós vemos ao longo da narrativa dos Evangelhos que Jesus durante muitas vezes repetiu as mesmas coisas para os seus discípulos e dado momento dava a entender que eles não estavam entendendo o propósito de Jesus, que eles não estavam entendendo a vontade de Jesus para as suas vidas, para o cumprimento, a ponto de Pedro dizer: olha, jamais alguém fará mal ao Senhor. E Jesus então diz: apartai-vos de mim, porque não é essa a minha missão. Minha missão é continuar e ir para o caminho de sofrimento. E por muitas vezes seus discípulos não entenderam, mas agora Jesus está enfatizando novamente: olha, esse Espírito que o Pai enviará, esse Espírito vos fará lembrar de todas essas coisas. Queridos, nós não somos diferentes desses discípulos. Nós não somos diferentes desses discípulos. Em muitos momentos, nós deixamos de obedecer a Deus, deixamos a palavra de Deus de lado, por questão de esquecimento. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas vivem assim, dessa forma, mas Jesus está dizendo que Ele enviaria o Espírito Santo para que faça-nos lembrar dos seus ensinamentos, da sua palavra. E realmente é isso que acontece. Realmente é isso que acontece nas nossas vidas. Muitas pessoas se esquecem dos ensinamentos de Jesus por não dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus a falar aos seus corações. Porque quando nós estamos para fazer algo de errado, queridos, nós somos ensinados, nós somos ensinados, nós somos despertados e orientados a não prosseguir em tal intenção de fazer algo de errado. Quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, esse é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso ensinador. E Ele então nos orienta, ensinando, dizendo: olha, não faça isso, porque isso não convém a salvos, não convém a crentes. Por isso a presença do Espírito Santo em nossas vidas é tão indispensável. Queridos, dê ouvidos
ao Espírito Santo de Deus. Ouça o que Ele tem a te dizer nessa noite. E quando você então estiver para tomar qualquer decisão, busque dele a orientação, e Ele falará em seu coração. E Ele então mostrará a você o caminho em que você deve seguir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua casa e a sua família. Se você não entregou o coração para Jesus, ore aí onde você está, entregando a sua vida para Jesus neste momento. E você então se tornará discípulo de Jesus. Você então será habitado por Ele. Você terá a sua paz, o seu consolo constante e real, pois Ele prometeu nunca deixar os seus verdadeiros discípulos desamparados. E Ele prometeu aos discípulos verdadeiros que guardam os seus ensinamentos, que Ele, o Pai, faria nesses discípulos uma morada eterna. Receba Jesus hoje no seu coração. Vamos continuar adorando ao Senhor neste momento. Que Deus fale e continue falando ao seu coração nessa noite. Que você possa entender que é preciso amar ao Senhor sobre todas as coisas. Que você possa amar mais Deus. Que você possa amar mais Jesus Cristo. Não somente com palavras, mas com as suas ações diárias, na sua obediência, no estudo da palavra, vivendo o que a palavra ensina, se alimentando dela diariamente, fazendo dela a sua bússola, o seu guia constante e real em todas as situações da sua vida. Vamos adorar. Adore aí ao Senhor com todo o seu coração nessa noite.
amar mais, Senhor, quero te amar mais e mais. Que esse seja o desejo dos nossos corações nesta noite. Amém? Queridos, nessa semana nós tivemos alguns aniversariantes. No dia 29 foi o irmão Rogério Pinheiro, no dia 3 a irmã Leiva, e hoje, dia 5, está aniversariando a Priscila e também a Ana Beatriz. No próximo dia 7 estará aniversariando o irmão Carlos Henrique, o Caê. No dia 8 estará aniversariando a irmã Maria Luísa. E no dia 10 estará aniversariando o Miguel Pinheiro, o pequeno Miguel. E no dia 12, no próximo domingo, estará aniversariando a irmã Maria Vial. Oremos por esses irmãos, agradecidos por essas vidas e intercedendo também por essas vidas que estarão aniversariando durante essa semana. Convido a você amanhã a estar ouvindo o programa Vozes do Alto na Rádio Cantagalo FM a partir do meio-dia, com a apresentação do nosso irmão Josias Caldas. Programa Vozes do Alto, amanhã, meio-dia, na Rádio Cantagalo FM, com a apresentação do nosso querido irmão Josias Caldas. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer mais uma vez você que esteve cultuando ao Senhor conosco. Desejar que Deus continue falando ao seu coração daquilo que você ouviu nessa noite. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado ao Pai por essa noite. Obrigado ao Pai porque o Senhor tem falado conosco. Te pedimos ao Pai que também continue a falar com aqueles que nos ouvem, com aqueles que estão cultuando conosco neste momento, ó Pai. Te pedimos também as Tuas bênçãos sobre as famílias dessa igreja, as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre cada família que está cultuando ao Senhor conosco nessa noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa guardar, proteger e livrar, ó Pai, de todos os males. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa suprir as suas necessidades físicas, seja ela espiritual, seja ela emocional, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa suprir as necessidades daqueles que nos ouvem neste momento, ó Pai. E aqueles corações que ainda não o receberam, possam receber ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, ó Pai. Te pedimos agora que o Senhor nos dê uma semana de paz, a Tua presença, e que durante essa semana, ó Pai, o Teu Santo Espírito possa fazer nos lembrar das Tuas palavras ministradas aos nossos corações nessa noite, de tudo aquilo, ó Pai, que foi dito nessa noite, cantado e ensinado através da Tua palavra, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito faça nos lembrar com alegria, ó Pai, e possamos colocar em prática em nossos dias a dia, ó Pai. Te pedimos que agora nos leve em paz de volta aos nossos lares, guardados e protegidos. Em nome de Jesus que eu oro hoje e sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito seja com toda a igreja de Jesus Cristo, aqui